Então vamos fazer nossa autenticação com o GitHub utilizando o NextAuth. Então beleza, vamos começar isso. Deixa eu fechar tudo aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer, o NextAuth ele pede para a gente criar aqui na nossa pasta Pages uns arquivos aqui. É algo que está lá no Get Started da documentação. Então vamos aqui em Novo Arquivo. E eu vou criar primeiramente uma pasta API /auth/ e agora é um arquivo que começa com colchetes, 3 pontinhos, nextauth.txt no final. .ts quer dizer. Então a gente tem que criar isso aqui. O que isso aqui quer dizer? Que a gente está criando uma rota na API do Next /auth e tudo que tiver aqui dentro de auth vai cair como o NextAuth aqui para dentro. Isso aqui é a configuração que o NextAuth pede. Então, se a gente vier aqui em Get Started, você vai ver que ele vai pedir para a gente criar esse daqui e colocar isso aqui lá dentro. Então, é exatamente o que a gente vai fazer. Então, agora dentro desse NextAuth, nós vamos criar aqui um export const auth options, que vai ser 2 pontos aqui. Vamos tipar como NextAuth options. Isso aqui vem do NextAuth e é um objeto. Aqui a gente vai ter que passar algumas propriedades. Primeiramente vai ser propriedades que vai vir do nosso ponto .env. Então a primeira é a secret, que é algo que ele usa para criptografar nossos dados. E isso vai vir de process.env.secret. A gente vai ter que criar essa env. Vamos ter o adapter, que vai ser é a forma da gente utilizar o Prisma no NextAuth. Ele é um adapter. Se você vier aqui, tem como usar sem ele, ok? Se você não precisa do Prisma, não precisa usar. Só porque a gente vai salvar os nossos providers. Não, eu queria ver os adapters aqui. Prisma, cadê? Prisma. Porque a gente vai precisar do Prisma, pois a gente vai salvar os desafios lá também. Mas ele não é obrigatório. Mas aqui, ó, adapter, Prisma adapter. Já vem configurado, então é só a gente colocar aqui Prisma adapter e colocar aqui o Prisma aqui dentro. E como a gente vai pegar esse Prisma? Primeiro a gente precisa criar o Prisma Client. E para criar o Prisma Client, eu vou vir aqui na minha pasta src. Eu vou criar uma nova pasta chamada lib/prisma.ts. E aqui dentro a gente vai conseguir usar o Prisma Client. Ele já está instalado, então é só você pegar aqui Prisma Client from @prisma/client. E aqui eu vou dar um export const Prisma igual. Como a configuração que o Prisma recomenda para a gente fazer no Next, pois esse Prisma Client, quando a gente dá um new, por exemplo, new Prisma Client, a gente está criando uma nova instância do cliente do Prisma. Então o new cria uma nova. Porém no Next, como tem as server-side, etc., pode acabar que sem querer ele crie diversas instâncias do Prisma. E isso não é legal. Então o que eu achei na documentação, nos fóruns, é a gente fazer aqui, ó, declare global, que a gente está salvando no global, aqui no contexto global da nossa aplicação. A gente vai criar um var Prisma. A gente tipa como Prisma Client ou undefined. Então a gente está tipando. E agora a gente vai fazer aqui que esse Prisma ele vai ser global.prisma ou... Opa, escrevi errado. Prisma ou um novo cliente. Então se tiver algo no global, o Prisma vai valer o valor que estiver salvo no global. Então ele não vai criar um novo. E aqui é o ou, o operador ou. Se não tiver nada criado, ele cria um novo. E agora a gente faz um if, verificando se nossa process.env.nodeenv é diferente de production. Então, em produção, se não for produção, a gente pega o nosso global.prisma. Prisma é igual a Prisma. Então, se a gente estiver num ambiente que não seja produção,
a gente vai salvar no nosso contexto global o nosso Prisma que a gente acabou de criar. Então essa é a configuração base, a receita de bolo, você copia e cola em todo o seu projeto Next. Então, feito isso, a gente pode agora botar aqui o Prisma. Opa, Prisma, que não está importando. Então vamos importar. Import Prisma from barra, acho que é mais um barra, lib barra Prisma. Pronto. Agora, eu vou até desligar o nosso projeto, tá? Agora a gente vai configurar tudo. Tem que configurar o Prisma também. Então eu desliguei para não ter um problema caso rode o código ali, beleza? Então agora a gente tem que botar providers. Vai ser uma array. A gente pode ter vários providers, mas eu só coloquei o GitHub. Então vai ser GitHub Provider. Que ele também vem do NextAuth. Então vamos importar. O GitHub Provider, a gente faz import GitHub Provider from NextAuth barra providers barra GitHub. Beleza? E esse GitHub Provider, ele recebe um objeto com duas propriedades. Client ID, que é alguma string, e client secret, que é outra string. Então, só isso que ele recebe, beleza? Ele tá demorando para salvar aqui, mas ok. Mas imagino que seja isso. Eu tive até que dar um corte, que deu uma travada, não estava salvando, mas ok. Agora só falta a gente dar um export default NextAuth usando auth options. E esse auth options está aqui em cima e o NextAuth ele vem aqui, ó, na esquerda. A gente pega NextAuth, vírgula, que isso aqui a gente está importando ele inteiro utilizando auth options. Então tá feito nosso código. Eu só vou fazer uma validação aqui if, se não tiver process.env.github underline client underline id ou não tiver process.env.github underline client underline secret, eu quero dar um erro. Então eu vou fazer um throw new error e vou escrever failed to initialize GitHub authentication. Isso aqui é só uma validação para caso não tenha ainda as variáveis de ambiente, ele não prossiga aqui nosso código, senão vai dar erro. Então é melhor a gente já parar por aqui. E agora eu já copio essas variáveis que eu criei e colo aqui embaixo, ó. Eu vou dizer que eu vou usar elas. E agora a gente precisa realmente ter elas. Então vamos partir para essa parte. Vamos ter que criar aqui o nosso arquivo .env. Então na raiz do projeto cria um arquivo .env. E aqui dentro a gente já coloca GitHub Client Secret e GitHub Client ID. A gente precisa dessas duas variáveis. Também precisamos do secret. Então secret, precisamos de 3 variáveis. Esse secret ele pode ser um código qualquer. É um texto, ele só vai usar como um token. Então você pode gerar um MD5, um código MD5 num site qualquer, ou pode só dar uma cabeçada no teclado aí, ele vai sair alguma coisa qualquer e já tá bom assim. Porém o GitHub Client ID e GitHub Client Secret a gente precisa criar lá no GitHub. Então eu vou abrir meu GitHub aqui, vamos ir aqui na direita em Settings, vamos abrir aqui. Ok, vindo aqui em Settings, a gente precisa vir aqui agora em Developer Settings. E agora a gente vem em OAuth Apps. Beleza, eu tenho alguns aqui, mas eu vou abrir meu Coding Challenge. E vou botar em criar um novo. E agora aqui eu posso ver os meus dados que eu usei, ó. Então, home URL é o localhost 3000. E authorization callback, você precisa colocar localhost 3000 /pi /auth /callback /github. E aqui eu vou chamar de, por exemplo, challenge platform local. E vou dar um register application. Agora você tem o client ID aqui, daí você cola lá no env. E o client secret tem que generate a new. Daí você clica em copy aqui, no verdinho aqui, e pronto, já temos essas duas variáveis. Agora a gente pode partir para configurar o Prisma
E vamos fazer isso que a gente já finaliza essa parte. Ok, para configurar o Prisma, a gente vai ter que abrir essa pastinha aqui e vir no schema.prisma. Esse aqui ele já veio dessa forma, pois no boilerplate que eu deixei para vocês já está configurada essa parte inicial. Mas normalmente você vai ter que instalar o Prisma, dar um Prisma init. Então por isso que eu recomendo que você veja o vídeo sobre Prisma que eu já fiz aí, sobre API Node com Prisma, ou dá uma olhada na documentação. Mas aqui eu já deixei configurado dizendo que a gente vai usar o MongoDB para como banco de dados. E o nosso URL, a gente vai ter que criar lá no nosso env um database URL. Então eu já vou deixar até aqui, vou deixar aqui vazio, mas a gente vai ter que fazer ele depois quando a gente configurar o nosso Mongo. Mas no momento a gente não tem ainda. Mas o que a gente vai ter que fazer aqui é uma configuração que tem lá nas documentações. Então a gente tem que vir aqui. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só achar aqui. Aqui, eu achei. É aqui, ó, Next Alpha Adapters Prisma. Aqui embaixo ele diz, ó, Create the Prisma Schema. Aqui ele ensina como a gente pode fazer o nosso schema usando o Prisma. Então a gente teria um model account, um model session, e um model user e um model verification token. Então na lógica a gente copiaria todos esses. Mas esse exemplo que ele tem aqui, ele está mostrando usando PostgreSQL. Então, a forma de criação de IDs, etc., é diferente no Postgres, e muitas coisas do Postgres não funcionam no Mongo. Então, como a gente vai usar Mongo, eu precisei achar uma forma. Eu achei esse repositório aqui, que esse carinha aqui fez a configuração do Prisma usando Mongo. Então aqui, se eu vier aqui, eu posso ver que o ID, ele usou essa forma aqui, que é a forma que o Mongo usa para criar ID. Então, eu usei de base esse daqui, porém eu dei uma editada, então eu peço que você copie lá do GitHub. Eu vou copiar, vou colar aqui, mas eu não vou copiar inteiro, pois senão eu vou copiar a parte final do projeto. Eu vou copiar só do usuário aqui para vocês entenderem. Então, ok, essa parte aqui de cima já estava, mas aqui o modelo account é esse modelo aqui que o próprio NextAlpha pede que a gente coloque. Então eu não vou entrar em detalhes, pois isso aqui é do NextAlpha, a gente não precisa entender o que é isso aqui. Então ele só precisa disso para funcionar. Então a gente tem o model account, temos o model session, o model user e o model verification token. Então dessa forma ele já está 100% configurado para usar com o Mongo. Então, a única coisa que a gente precisa fazer agora é criar nossa conta lá no Mongo, para a gente criar um banco de dados gratuito. Então, eu vou fazer isso agora, vai estar o link aí na descrição, mas você tem que acessar o site do Mongo. Então, aqui eu estou na tela de login, você vai ter que vir aqui no site do Mongo e logar com o Google ou com o GitHub. Eu vou logar com o GitHub. Ok, como minha conta já é existente, vocês podem ter uma visão diferente aí na primeira vez que você acessar. Então, para ter uma visão mais aproximada de vocês, eu vou vir aqui em projetos e eu vou em organizações e eu vou criar uma nova organização somente para ficar mais parecido com o de vocês. Então, eu vou criar aqui GB Dev YouTube. Então, eu vou criar aqui uma nova organização. Vocês não precisam exatamente fazer isso. Eu imagino que a tela inicial não pede para criar uma organização, mas eu vou estar criando aqui para ter uma tela idêntica de quem começou agora. Então pronto, aqui a gente tem nenhum projeto criado, então essa tela eu imagino que vai estar para vocês aí. Então aqui em Projects eu vou dar um New Project e vou chamar de Challenge Platform. Então eu acho que é isso, Challenge Platform, pode ser. Então eu vou criar. Vou só dar um Create Project aqui mesmo. Pronto. Agora a gente tem que clicar aqui em Build a Database para criar uma nova database. E aqui a gente precisa escolher qual que a gente quer. Eu quero a gratuita, então eu vou aqui em Share It. Vou vir aqui em Create. E aqui a gente pode escolher aonde que a gente quer a nossa database. Então a de graça tem a opção de botar aqui em São Paulo. Então eu coloquei para ficar mais próximo do Brasil. Somente coloquei São Paulo e o resto deixa como tá mesmo. Então, clica aqui no botão verde, Create Cluster. Ok, aqui a gente precisa colocar um username e uma senha. Isso aqui é bem importante.
Então eu vou chamar meu username de admin. E o password eu vou auto-generate. Então eu gerei e vou clicar aqui em copy. Então agora lá no meu ponto .env eu já vou pelo menos colar aqui embaixo o meu username, que é admin, e vou colar minha senha, só para já deixar aqui. Então eu já colei aqui meu username e a senha, e vou dar um create user. Pronto, usuário criado. E aqui eu preciso liberar o acesso para o IP. Então eu vou clicar aqui em add my current IP address. Isso aqui ele vai limitar quem consegue acessar o nosso banco de dados ou não. Então eu vou estar liberando o meu IP atual. Ok, então agora a gente vem aqui em Finish and Close. Vou colocar aqui em Go to Database. E agora ele vai criar o nosso cluster, pode demorar alguns minutos. Então quando ele criar, eu retorno aqui para seguir com vocês. Beleza, demorou, mas criou. Então agora eu tenho aqui meu cluster. Agora eu só vou vir aqui em Database Access, na verdade é aqui mesmo. Daí eu vou clicar aqui no meu usuário admin, vou aqui em Edit. E aqui a gente precisa dar uma editada aqui em Building Row. A gente vai ter que alterar essa permissão dele aqui de Read and Write para Atlas Admin, pois o Prisma vai fazer algumas ações que precisa de ter essa permissão máxima. Então eu vou botar aqui Atlas Admin, vou dar um update. E aqui no Network Access, eu vou clicar aqui em ADD IP. E eu quero colocar aqui, ó, Allow Access from Anywhere. Porque no momento a gente deixou só nosso IP permitido. No localhost vai funcionar, mas quando a gente publicar lá na Vercel, vai ter problemas, pois o IP da Vercel não é o mesmo que o nosso. Então eu vou estar aqui liberando para todo mundo, que eu imagino que não tem problema, não precisa restringir somente a Vercel, somente ao nosso IP, pois até que é um projeto de teste, né? Em casos mais específicos é necessário ter esse bloqueio. Então eu vou apagar aqui o meu IP, vou deixar somente o IP de todo mundo aqui, o 000. Agora eu vou vir aqui em Database. E aqui está o nosso cluster. Então se eu clicar aqui em Connect, a gente pode ver que tem várias opções. Eu vou colocar aqui em Connect Your Application. Então agora eu clico aqui em copiar esse código aqui e colo aqui em Database URL. Então agora aqui ele pede o nosso password, então eu vou pegar o nosso password que eu pedi para vocês deixar aqui, colo no lugar de password. E eu imagino que está tudo certo. Agora, só que depois de barra, eu posso escrever o nome da minha database, porque o Mongo funciona assim. Se eu clicar aqui em Browse Collections, eu consigo ver quais collections que tem lá no meu banco de dados. No momento não tem nenhuma, mas eu posso criar. Eu posso criar uma por aqui, ou eu posso dizer para o Prisma criar para mim. Eu vou falar para o Prisma criar para mim o Coding Challenge. Eu vou botar com C minúsculo mesmo, Coding Challenge. Isso aqui é como se fosse uma tabela nos bancos de dados relacionais, mas eu não sei direito como explicar a ideia de collections, mas eu acho que se você quer saber mais sobre o Mongo, é melhor você pesquisar algo separado, um conteúdo separado sobre o Mongo, mas você vai entender aqui na prática, assim que eu iniciar, você vai entender como funciona. Então, feito isso, a gente já configurou a nossa database URL. Agora o que a gente precisa é rodar um comando para o Prisma gerar para mim todo esse código aqui lá no banco de dados. Então eu preciso dar um npx prisma db push. Eu vou colocar isso, ele vai carregar, ele vai gerar e está feito. Então agora se eu abrir aqui meu cluster, der um F5, você vai conseguir ver que ele gerou para mim uma collection. Só vamos esperar que esse Mongo às vezes é lento. Pronto, ele gerou aqui uma collection chamada Coding Challenge. Então isso aqui é uma collection, é como se fosse um database lá nos outros tipos de banco de dados. E aqui é como se fossem tabelas nos bancos de dados relacionais,
E aqui estão nossos dados. Então, no momento já não tem nenhum, mas eles já estão aqui. As tabelas já estão criadas. Então, tá tudo configurado. O Prisma já conseguiu gerar para a gente esse conteúdo aqui, essa tabela. E a única coisa que a gente precisa fazer agora é usar o NextAlf. Então, a última coisa que a gente precisa fazer do NextAlf é adicionar uma última variável aqui, que é a NextAlf URL. Que essa variável é utilizada para mostrar para o NextAlf qual que é a nossa URL atual, a URL do nosso site. Então aqui é http://localhost:3000, que é a URL que o nosso código está rodando aqui na máquina local, né? Então se eu der um yarn dev agora, é para estar tudo funcionando normalmente. Então eu vou dar aqui um localhost 3000. Ok, tá tudo funcionando normal. Não tem nenhum erro aqui de console, imagino. Isso, não tem nenhum erro. Então, agora o que a gente tem que fazer é tentar usar o NextAlf finalmente. Então, vamos utilizar ele agora. Deixa eu ver por onde a gente pode começar. Eu acho que a gente vai lá no nosso componente Avatar with Menu. Que agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer a opção de logar e deslogar. Então, para fazer isso, deixa eu abrir aqui o Coding Challenge final. Challenge Platform. Então, se eu abrir aqui, você vê que quando eu estou logado, ele me deixa sair. E se eu deslogo, ele me aparece isso aqui e deixa eu entrar. Então, esse menuzinho aqui de baixo, eu usei o Radix. Então, é ele que a gente vai ter que começar aplicando ele. Então, é o que eu vou fazer agora. Beleza, então vamos começar a instalar esse menu do Radix para a gente conseguir utilizar essa lógica que ele permite para nós. Então o Radix já está instalado. Caso você não conheça o Radix, ele é essa lib que nos dá componentes acessíveis e sem estilo. São componentes primitivos. Então ele tem diversos componentes sem estilo. Isso aqui é um estilo é só um exemplo, mas ele não vem com estilo próprio. Então o que eu utilizei aqui foi o drop down. Então aqui é o drop down menu, ele é isso aqui e foi o que eu utilizei. Então ele já está instalado. Você pode importar aqui em cima, assim, import asterisco s drop down menu from a hashtag Radix UI drop-down menu. Então a gente já tem ele aqui. E lá nas documentações a gente tem a anatomia aqui, ó. Anatomia do componente, que é a forma que ele deve se estruturar. Então por volta dele tem o root, a gente precisa ter um trigger. E aqui existem várias coisas que não são obrigatórias. Por exemplo, esse sub, esse radio group. Isso aqui é só se você quiser. Mas como eu fiz só um menuzinho simples, a gente não precisa de tudo aquilo ali não. Então, o que eu vou retornar aqui vai ser um drop-down menu ponto root, pois precisa ter o root por volta de tudo. Agora, a gente precisa do trigger. Porém, o trigger, eu resolvi estilizar ele. Então, o trigger, no caso, vai ser o nosso avatar. Então, o que eu vou fazer agora é lá no meu Styles, renomear isso aqui para avatar trigger. Em vez de ser uma div, eu vou também pegar essa importação aqui do Radix, colocar aqui em cima, e vou chamar de drop-down menu.trigger, que é o nosso, no caso, o botão que executa, que abre o menu. Então aqui, agora eu posso colocar avatar trigger. Então agora, se eu vier aqui no meu código, ele ainda está aqui. Ó, ele já viu que apareceu um cursor pointer, mas ele não está abrindo o menu ainda, pois a gente não criou o menu, a gente só botou o trigger. Então aqui você pode ver que o menu é esse drop-down menu.portal. Então o que a gente precisa fazer agora é embaixo do trigger colocar drop-down menu. Drop-down menu
ponto portal. Ok. E agora a gente coloca aqui dentro o conteúdo. Então o conteúdo ele é o drop down content. Porém, o conteúdo no nosso caso é essa parte azul aqui, e eu quero estilizar ela. Então, para eu estilizar algo, eu preciso lá no style de criar. Então, eu vou dar um export const drop down content é igual styled drop down menu ponto content. Entendeu? É bem simples para usar o Radix, ele é muito fácil. Então eu vou colocar aqui um background head para a gente testar. Então agora eu coloco aqui drop down content e dentro eu vou escrever content. Então agora se eu venho aqui e clico, ele aparece content. Se eu clico para fora, some. Então já está funcionando a nossa lógica do drop down. Só falta uns detalhes finais aí, né, no caso da estilização, e aparecer nossa foto aqui. Então para aparecer a foto, eu já vou colocar aqui dentro do avatar trigger um image, que é do next image. E o next image a gente precisa passar um src, então eu vou botar https://github.com/gbdev13.png. E obrigatoriamente a gente precisa passar uma largura e altura para esse next image, ou a gente passa um layout fill, que significa que ele vai ocupar todo o espaço que tiver. Essa aqui é uma regra da imagem do NextAuth, ok? Ele pede um out aqui, eu vou colocar uma string vazia no momento. E agora você pode ver que apareceu eu gigante aqui. Por quê? Porque quando você coloca layout fill, ele coloca um position absolute. E para ele pegar o local certinho, a gente precisaria colocar aqui um position relative dentro do avatar trigger. Então agora ele vai saber onde ele tem que ficar. Então, como a imagem está position absolute, o nosso container tem que estar position relative. Ok. Agora o border radius, a gente precisa colocar um overflow hidden para realmente cortar ali e fazer uma bolinha. Ok, agora eu vou adicionar mais uns estilos aqui, eu vou tirar esse background. Vou colocar um border de 2px solid. E vou pegar a cor do theme.text. Vou colocar um transition de 0.4 segundo, pois eu quero fazer um hover que vai mudar o border color para theme.primer. Então agora se eu faço um hover, aparece a bordinha verde, bonitinho. Então vamos agora estilizar o nosso content, né? Posso apagar isso aqui que estava errado, né? Tava dando erro. Avatar trigger, tá dando erro. Não, acho que ele dá uma bugadinha na mente e dá um pouco ele volta. Acho que eu dá uma VS Code bugou aqui. Tá, o drop down content, ele vai ser uma cor do meu theme. Vai ser theme.shape. Vai ter um box shadow de 0, 10px, 30px, menos 10px. E a cor é theme.shadow. Vai ser um display flex, um flex direction de column, um gap de 1 rem, um padding de 1 rem e 0 e um border radius de 0.3 rem. Então agora, se eu vier aqui e clicar, eu vejo que a gente tem um content bonitinho, porém está sem pads laterais, pois isso eu vou colocar no meu menuzinho aqui, no caso que tiver dentro, que vai ter o pad. Então o que eu vou fazer agora é criar o meu item ali de dentro. Então eu vou criar um export const drop down item. É um styled drop down menu ponto item. Ele também tem essa possibilidade, que no caso ele é como se fosse um botão,
Então eu vou botar padding de 0 e um rem. Para daí nele a gente coloca padding lateral e um cursor de pointer. Ok? Então agora eu vou copiar esse drop-down item. Em vez de colocar esse texto content aqui solto, eu vou colocar um drop-down item escrito, por exemplo, entrar. Vou colocar vários, só para testar. Então tem vários entrar. E se eu testar agora... Opa, drop-down item não está definido, pois a gente não importou ele ainda. Pronto. Então agora se eu clico aqui, você vê que tem vários menuzinhos aqui, ó. Entrar, entrar, entrar. Beleza? Só falta uma coisinha para ficar bonito, que é a nossa flechinha. Eu vou criar ela aqui, vocês já vão descobrir o que é. Então dá um export const drop-down arrow é igual a styled drop-down menu.arrow. Até isso os caras já pensaram, hein? Vou colocar aqui fill, pegar a cor do tema e vou colocar theme.shape. Então pronto, agora você pega esse drop-down arrow e coloca dentro do content aqui, no final de tudo. Importa ela, coloca aqui e agora olha a mágica. Quando eu clico aqui, você pode ver que tem uma setinha aqui, tá vendo? Olha que legal. É uma setinha que ali tá quase invisível, mas tá ali. É uma setinha que funciona em qualquer direção que esteja na tela. Então, isso aqui é muito legal e eu amo Radix. Ok, então a gente fez o nosso menuzinho. Agora vamos fazer ele funcionar mesmo. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu vou fazer aqui um const e vou desestruturar o objeto que vem do useSession, que é algo que você importa do Next.Auth/React. Ele é um hook que aqui dentro nos traz duas coisas. Ele traz o data e o status. O que seria isso? Nosso status, ele nos mostra se a gente está logado ou não. Então, o que eu vou fazer? Aqui dentro do content, eu vou fazer um ternário. Status é igual a authenticated. Opa, tem que ser um string. Se o status é authenticated, eu vou renderizar um menu. Se não, eu vou renderizar outro menu. Então eu fiz um ternário. Então se ele já está logado, eu quero mostrar a opção sair. Se não, eu quero mostrar entrar. Entendeu? Então se ele está autenticado, eu quero a opção de sair. Se não, eu quero entrar. Na opção de sair, eu vou fazer um onClick. E para sair, é bem simples. Você passa uma função, uma arrow function, que vai executar a função sign_out. Sign_out. Ela é do Next.Auth. E é simplesmente isso. Essa função aqui vai fazer todo o processo de deslogar automaticamente. Então, por isso que é muito bom o Next.Auth. E na função de entrar, a gente faz um onClick. E vai ser a função sign_in, que também é do Next.Auth. Porém, aqui dentro a gente tem que passar uma string dizendo o que a gente quer que ele logue. Então, eu quero que logue com o GitHub. Então, dessa forma está configurado. A gente pode testar isso. Então, se eu clicar aqui e eu clicar em entrar, eu vou ser redirecionado lá para a minha tela do GitHub para aprovar, eu autorizo. Agora eu vou voltar para minha aplicação logado. Então, se eu clico agora, você pode ver que a opção que me aparece é sair. Então, se eu saio, ele vai atualizar e agora a opção é entrar. Então, como eu vou saber se eu estou logado ou não? Eu quero mudar essa foto aqui. Então, o que eu vou fazer? Aqui no meu SRC, eu vou colocar o seguinte. Eu vou fazer assim. Data user image. Se tem uma foto, eu quero mostrar essa imagem. Se não, eu vou mostrar uma imagem lá da minha pasta public, que é essa placeholder user. Então, eu vou colocar /placeholder user.svg. Que é essa imagem base, essa imagem placeholder. E eu também preciso colocar aqui um object fit de cover, caso a imagem seja de baixa qualidade. Ok, eu acho que assim já vai funcionar.
Então, ó, se a gente está deslogado, ele aparece essa opção, essa imagem aqui e a opção de entrar. Então, eu cliquei, entrou. Se eu já estou logado, aparece a minha foto do GitHub. Então, é exatamente o que eu queria e a nossa autenticação está concluída. Então, esse é o poder do NextAuth, é muito bacana. Então, agora, o que a gente vai fazer é fazer com que esses desafios venham do nosso banco de dados.